Olá, seja bem-vindo. Nós vamos resolver agora o problema 3.6 do FOX, oitava edição. Esse problema é bem interessante. Nós temos aqui um bloquinho e aqui embaixo nós temos Mercúrio. E ele está em repouso nessa configuração. A pergunta que o problema faz é o seguinte: se você aplicar uma força F nesse bloquinho, portanto eu vou empurrar ele para baixo, o nível do Mercúrio ele vai subir nesse tubo em formato de U, e ele vai subir até uma nova altura de 200 milímetros. Antes ele só tinha 25 milímetros. Qual é o valor dessa força para fazer esse deslocamento aqui? Então, nosso objetivo é descobrir quem é a força. Eu já deixei aqui pré-selecionados os dados do problema. E se eu quero descobrir quem é a força, todas essas unidades aqui devem estar no SI. Então, vamos logo fazer a transformação. O diâmetro desão, que é 50 milímetros, ele vai ficar igual a 0,05 metros. Lembre que para passar de milímetro para metro, é só dividir por 1000. Continuando, Dzinho vai ser igual a 0,01 metro. Hzão vai ser igual a 0,2 metros. Hzinho vai ser igual a 0,025 metros. O que acontece? Eu já vou colocar aqui de cara também quem é a densidade do fluido. A densidade do mercúrio vai ser igual à densidade da água vezes o nosso SG. Isso aqui vai ser igual. A densidade da água a gente sabe que vale 1000 kg por metro cúbico, vezes 13,54. Eu tenho que a densidade do mercúrio vai ser igual a 13.540 kg por metro cúbico. E agora sim podemos resolver o problema. E aí, para resolver esse tipo de problema, a dica que eu dou é: você separa, passa uma linha horizontal entre a superfície do fluido e o bloquinho, porque todos os pontos que estiverem sobre essa linha horizontal, eles precisam ter a mesma pressão. Lembra lá, numa linha horizontal, todos os pontos que estão sobre ela têm exatamente a mesma pressão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar uma linha horizontal aqui, tá ela. E este ponto aqui, que eu vou chamar de P1, tem que ter a mesma pressão aqui que eu vou chamar de P2. Vou escrever isso que eu acabei de falar. A pressão em 1 é igual à pressão em 2. A questão é, quem é a pressão em 1? Observe, eu sei que aqui atua a pressão atmosférica. Então, eu vou colocar a pressão atmosférica. Da mesma forma que aqui também atua a pressão atmosférica. Este bloquinho ele também exerce uma pressão no fluido. Lembra comigo, a gente sabe que a pressão ela vai ser igual à força sobre a área. Isso aqui é. Logo, qual é a pressão que este bloquinho exerce neste fluido? Muito simples. A pressão que ele vai exercer é igual ao peso dele. Vou colocar aqui, força, peso, dividido pela área. E qual é a área? Observe aqui, Eu quero descobrir quem é essa área. Vou colocar aqui do lado. Esse nosso recipiente ele tem um formato cilíndrico. Está aqui, cilindro. E a área é essa área da base aqui, Como é que eu faço para calcular essa área da base? A área é igual a πr ao quadrado. O problema, ele não forneceu o raio, mas ele forneceu o diâmetro. Então, ninguém vai achar ruim se eu escrever assim, Π, raio é diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Logo, a área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Beleza. Então, sendo assim, eu vou substituir agora quem é a pressão em P1 e quem é a pressão em P2. Pressão em P1 vai ser igual à pressão atmosférica. Observe, tá ela bem aqui, mais a pressão que o bloquinho vai exercer no fluido. Mais a pressão do bloquinho, que é a força, peso, dividido pela área. Isso aqui vai ser igual à pressão no ponto 2. Observe que a pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão atmosférica, olha ela aqui, mais a pressão devido a essa coluna de líquido, daqui até aqui. Então, eu vou colocar, mais pressão atmosférica, mais a pressão devido à coluna de líquido. E como é que eu faço para calcular a pressão devido a uma coluna de líquido? Densidade vezes a gravidade vezes a altura.
Então, mais ρg Hzinho. Aí já ficou legal, né? Porque essa pressão atmosférica cancela com essa. Nós chegamos, então, na conclusão que força-peso sobre área é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. A mesma coisa eu vou fazer agora para essa situação aqui, o caso final, quando você aplica a força. A única diferença é que agora o fluido ele vai estar submetido não só à pressão atmosférica, como a pressão devido ao peso desse bloquinho nessa área, e vai ter também essa parcela da nova força. Então eu vou colocar aqui, ó. Para aquele caso 2, nós vamos ter que, deixa eu até marcar também aqui, a mesma ideia, tá bom? Tá aqui a nossa linha agora é essa. Este daqui é o nosso ponto P1, aqui é o nosso ponto P2, e eu vou ter que, para aquela situação, a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. Quem é a pressão em 1 é igual à pressão atmosférica, mais a pressão devido à soma da força F mais a força peso dividido pela área. Isso daqui vai ser igual à pressão atmosférica mais a nova coluna de água, a pressão devida à nova coluna. De água não, de mercúrio, né? Observe, ó, aqui eu tenho a pressão atmosférica e aqui eu vou ter a pressão devido à coluna desse fluido, que agora vai ser o nosso Hzão. Vou colocar aqui. Mais ρg Hzão. Mais uma vez, pressão atmosférica cancela com pressão atmosférica. O que ficou para a gente foi que força sobre área mais força-peso sobre área é igual a ρg Hzão. Só que nós já acabamos de descobrir, né? Olha aqui. A força-peso sobre área é igual a ρg Hzinho. Então eu vou pegar isso daqui, ó, e substituir aqui. Dessa forma eu tenho que, vou fazer aqui do lado, força F sobre área, lembra que a gente quer descobrir exatamente quem é esse cara, mais força-peso sobre área é ρg Hzinho, já estou substituindo, é igual a ρg Hzão. Vou passar esse termo para o outro lado, ele vai subtraindo, daqui eu tenho que força sobre área é igual a ρg Hzão menos ρg Hzinho. Ou ainda, colocando em evidência, força sobre área é igual a ρg, que multiplica Hzão menos Hzinho. Só fiz colocar em evidência. Vou passar a área para o outro lado. Eu vou ter, então, que força é igual a ρg área, que multiplica Hzão menos Hzinho. Agora o problema ficou sem graça, né? Basta substituir os valores. Nós temos que força vai ser igual a densidade do mercúrio, que é 13.540, vezes a gravidade, 9,81, vezes a área, observe, a área é π, vezes o diâmetro ao quadrado, deixa eu colocar aqui quem é o diâmetro, dzão, né? É 0,05, dividido por 4, πd ao quadrado sobre 4, vezes a altura, Hzão menos Hzinho. Hzão é 0,2, Hzinho é 0,025. 0,2 menos 0,025. Na hora que você fizer essa conta, você vai ver que a força ela é igual a 45,64 newtons. Aqui a resposta final. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.